minha vida. Continua falando com os meus irmãos, ó Deus, através da minha vida, que eu seja a ferramenta usada pelo Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu conversei com os irmãos no culto das 8 da manhã e nós lemos este salmo, Salmo 70. E eu fiz algumas considerações antes de entrar na leitura do texto. Primeiro eu disse que os salmos são orações feitas por homens de Deus. Quem já esteve alguma vez passando por um momento tão difícil, mas tão difícil, que a pessoa não conseguia nem orar, nem palavra para orar tinha? Alguém aqui já passou por isso? Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, que faltar as palavras na sua oração, os salmos, eles são ótimas formas de você se expressar a Deus. Eles são ótimos, porque eles são orações de homens e mulheres, que passaram por momentos difíceis e registraram a sua oração. Nos salmos nós vemos, por exemplo, no Salmo 22, ele lançando luz à morte, a forma como Jesus estaria morrendo. Salmo 24, nós vemos a respeito da vinda de Jesus e da vida dos santos junto com Jesus nas moradas celestiais. Salmo 119, por exemplo, ele vai falar sobre a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119 você vai encontrar muito material para entender a importância da palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119 é joia. Se você puder, faça a leitura dos salmos. Nós vamos ver Salmo 34, Salmo 73, por exemplo. O salmista, ele dizendo assim, porque eu fiquei olhando a vida do ímpio, eu quase me desviei. Com outras palavras, porque eu fiquei olhando a vida daquele que não está preocupado com a lei de Deus, que é a Bíblia, eu quase me desviei. Porque a pessoa, ela faz o que ela acha que ela deve fazer e ela não está nem um pouco preocupada com regra. Enquanto que o irmão, a irmã, muitas vezes está procurando fazer a coisa certinha, está seguindo de uma maneira correta, se esforçando para fazer o que é certo, e o que é certo demora um pouco mais. Às vezes demora muito mais, mas o que é certo, é certo. Então, Salmos 73, 34 vai ajudar. O Salmo de número 115, ele vai ajudar a pensar um pouco sobre a adoração aos ídolos. E o salmista, ele diz, olha, o 105, cuidado, quem faz e quem adora ídolo, porque acaba se tornando como ele. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz, mas não sente, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Acaba se tornando como um deles, como um ídolo. A vida simplesmente fica parada, não vai para frente. Então, você vai procurar nos Salmos e vai encontrar uma resposta para cada uma das suas necessidades. Se quiser ouvir sobre proteção, vai ler o Salmo 91, vai falar sobre proteção. Quiser ouvir falar sobre a provisão, vai ler o Salmo 23. E no Salmo 23 a provisão, ela é escrachada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, ótimo. Então fica aqui a recomendação de leitura nos momentos difíceis e nos bons momentos. Os salmos são uma ótima forma de nós conversarmos com Deus quando faltam palavras. O Salmo 70 é um salmo davídico, ou seja, de Davi, e ele é uma petição.
O salmista, no verso 1, e aí nós vamos deixar projetado sempre, tá bom, Vitor? Por favor. O salmista, ele diz assim, ó: livra-me, ó Deus. Aí ele diz assim, ó: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Livra-me. Apressa-te em me ajudar. Sabe, o salmista, nós não vamos entender ao certo, lendo o primeiro versículo, o que é que estava acontecendo na vida dele. Mas nós vamos entender que ele estava precisando de ajuda. Assim como cada um dos irmãos que estão aqui hoje, quem está acompanhando através da transmissão, cada pessoa está precisando de um determinado tipo de resposta. Tem gente que precisa dar resposta para o casamento. Há aquele outro que precisa dar resposta na vida do filho, da filha. Já há aquele outro que precisa de uma resposta profissional. Aquele outro que precisa de uma resposta no físico, no corpo. Cada um vai precisando de um determinado tipo de resposta. E com todo respeito, o que o irmão, a irmã, o que eu preciso, porque eu também preciso de respostas, o que todos nós precisamos, pouco vai importar se nós entendermos. Por isso que eu digo, o que ele estava precisando aqui ao certo, nós não sabemos de início. Mas o importante, nós vamos valorizar nesse primeiro ponto, é que assim como todos nós, cada um precisando de algo, assim como nós, ele estava buscando a resposta dele em Deus. Por isso que eu digo, é lógico que as nossas dificuldades, nós sabemos a importância de nós vencermos cada uma das dificuldades. Mas ela pouco vai resolver nós sabermos o que cada um precisa. O importante é nós sabermos que precisamos de respostas. E a resposta nós vamos encontrar em Deus. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma hemorragia. Corria sangue pelo corpo daquela mulher. 12 anos correndo sangue. 12 anos. Corria sangue. Segundo os estudiosos, os entendidos do assunto, tudo quanto era orifício que aquela mulher tinha, corria sangue. Pela boca, pelo nariz, pelo ouvido e por outras partes, corria sangue. Ela botava sangue para fora, 12 anos assim. Durante 12 anos ela pegou o dinheiro que ela tinha e ela gastou com médico, ela gastou com muitos outros tipos de pessoas que não fossem médicos, pessoas que ao entendimento dela podia resolver. 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastou tudo, mas não resolveu. Pior do que não resolver, ela ficou ainda pior. Só que um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando na região próxima onde ela estava. Ela faz o quê? Ela sai da casa dela, vence a multidão e toca na roupa de Jesus. A partir daquele dia, a vida dela nunca mais é a mesma. Diga amém. Diga graças a Deus. Fale para quem está pertinho de você assim, ó: quando nós tocamos em Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. É isso, irmão. É isso. Livra-me, ó Deus. Apressa-te em ajudar. Na cabeça, no entendimento do salmista, ele precisava de uma resposta urgente. Assim como todos nós estamos aqui esperando resposta urgente. E para nós a resposta ela tem que ser para onde? Mas Deus sabe a hora certa para entregar a resposta nas nossas mãos. E diga graças a Deus por isso. A Bíblia diz que a Ana, ela chorava, e ela chorava, e ela chorava que ela queria um filho. E Deus tinha fechado a madre da Ana. Ela não podia ter filho. Até que ela disse assim: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser para o Senhor. Quando ela entendeu que a vida dela era para glorificar a Deus, ela conversou com Deus de um jeito diferente. E naquele dia, a Bíblia diz
que Deus deu a resposta para ela. Deus não deu um filho só. Deus deu um filho e mais outros tantos. Ela foi uma mulher muito abençoada, uma mãe de filhos. Mas até então nada acontecia. Às vezes a resposta ainda não chegou, irmão, irmã. Vou falar com respeito, mas eu preciso falar com a seriedade que é necessária. Às vezes a resposta ainda não chegou, porque se ela chegar, você abandona Jesus. Às vezes a resposta ainda não chegou, porque se ela chegar, se você tomar posse da sua resposta, você simplesmente vira a costa e fala: que bom que eu recebi a minha resposta, tchau e bênção. Tem muita gente que faz assim. E Deus, Ele quer que nós estejamos nele e nele nós sejamos salvos. Então a prioridade de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Quando nós entendemos a respeito da salvação, abrimos nosso coração por plano de salvação de Deus na nossa vida, a Bíblia nos ensina que Ele vai liberando sobre a nossa vida as bênçãos que estão reservadas nas regiões celestiais. Deus tem resposta para você. O salmista, ele estava com pressa. E ele faz a oração dele: apressa-te em me ajudar. No verso de número 2, é interessante que no aperto dele, ele diz assim, ó: sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Ele estava com tanta pressa que a resposta chegasse, que ele simplesmente começa a fazer uma oração, ó, verso 3, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. A pressa dele era tanta que ele já não está mais nem fazendo não está pensando ao certo o que ele está conversando com Deus. Às vezes é assim, a nossa pressa é tanta que nós nem pensamos o que nós estamos falando. Às vezes nós estamos com alguma pressa em determinada situação da nossa vida. Eu vou dar exemplos e você vai pensar, e o seu jeito de pensar já vai contar tudo. O marido já teve com pressa alguma vez e a esposa estava meio que, não enrolando, né? Porque as irmãs não enrolam. O marido estava com pressa, a irmã estava indo com a classe que Deus deu a ela, de uma maneira um pouco mais vagarosa do que o irmão queria. Algum irmão já ficou nervosinho com a mulher? Sim ou não? Sim, saiu meio baixinho, né? Eu acho que tem alguém com medo de apanhar a hora de chegar em casa aí. Algum irmão já ficou bravinho com a mulher porque a mulher estava demorando? Mas tem uns irmãos que também são enrolados, irmão, vamos falar a verdade. As mulheres não são enroladas, mas tem uns irmãos que são. Alguma irmã já teve que ficar esperando o maridão ficar pronto? Aquele maridão que não sai e fica... O homem, quando fica na frente do espelho, é um Deus nos acuda, né? Aí ele fica lá e não sai do espelho. É por isso que você já entendeu o mistério, né? Para eu não apanhar da Marcinha. Então aqui não tem que arrumar cabelo, é só chegar e pôr a roupa e vazar. Mas tem uns irmãos que ficam lá e olha e bate no rosto. E passa loção, e passa não sei o que lá, e passa gilete. Meu Jesus! Aí a irmã fica irritada, a irmã fica nervosa. Eu vou perder hora! Às vezes, quando nós estamos com pressa, nós acabamos explodindo. Alguém já explodiu porque estava com pressa aí? Só quem tem coragem de falar a verdade. Quem já explodiu quando estava com pressa? Explodiu com o marido? Com a esposa? Tem uns irmãos que não estão levantando a mão. Com o filho? Com o filho vocês explodem, né? Com o filho você tem coragem de levantar. Você fica valente na hora de levantar a mão com o filho. Com a esposa você não levantou a mão. E Deus está vendo tudo. Com amigo ou com amiga. Passou a pegar alguém, a pessoa não sai nunca. Nossa, mas fulano... Eu estou brincando com você, só para você entender o que o salmista estava passando. Ele estava com tanta pressa de ver a resposta chegar,
A pressa dele era tanta que em um dado momento ele simplesmente ele fala assim, ó, retrocedam em desgraça, aqueles que estão tentando contra a minha vida, que eles caiam na desgraça, eles sejam humilhados, eles sejam frustrados. Lembra um dia os discípulos conversando com Jesus, falando, quer que passe a espada neles? Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Não precisa. Então, só para nós entendermos, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Primeiro, a pressa desse salmista na resposta. Mas na pressa dele, ele não se equivoca. Ele busca a resposta em Deus. Na pressa dele, em um dado momento, ele acaba perdendo o juízo na oração dele. É claro que Deus tem oração que Deus não ouve. Podemos fazer, Ele não ouve. Ele ensina para nós, dizendo assim, ó, você pede, mas você não recebe, porque você está pedindo mal. Então tem oração que Deus não responde. Verso de número 4. Ele diz assim, ó, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. O salmista, ele está reconhecendo. Eu falei com você agora há pouco, que talvez você não estivesse vendo aquilo que você está esperando acontecer. Mas com os olhos da fé você já consegue enxergar. O salmista, ele está dizendo assim, ó, como é grande a tua, como Deus é grande, aquele que vê a salvação. Talvez a resposta ainda não chegou. Talvez você está aqui no 4º dia da campanha. Talvez você está aqui pela primeira vez e você está precisando que alguma coisa muito especial aconteça na sua vida. E aos seus olhos é tudo muito difícil de acontecer. Você nem sabe que jeito vai acontecer. Mas eu quero ser a boca de Deus na sua vida para dizer assim, ó, como e quando vai acontecer, não importa. O que importa é que vai acontecer. O seu milagre vai chegar. Quando? Como? Que hora? De onde? Não se preocupe com isso. Vá dando glória a Deus, porque a sua salvação, ela vai chegar. Aí no verso 5 ele diz assim, ó, eu acho tão interessante que ele diz, quanto a mim sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Agora parece que ele está mais calminho um pouco. Um pouco antes parece que ele não estava muito calmo, né? Mas agora parece, ó, quanto a mim sou pobre, necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. É a oração de um homem, como eu e você. De um homem que passa por dificuldades, que passa por momentos adversos. De um homem que precisa de resposta. De um homem que está enfrentando ali uma luta, e ao que dá a entender, parece que haviam pessoas que estavam se levantando contra a vida dele, a ponto dele ficar irritado com as pessoas. O importante não é a irritação dele com as pessoas, o importante é ele entender. E aí para fazer o fechamento da nossa reflexão, eu vou de baixo para cima. O importante primeiro é ele entender, ele era pobre e ele era necessitado. O importante é eu e você, é nós entendermos que nós somos pobres, que nós somos necessitados, que nós somos falhos, que nós precisamos de Deus, em primeiro lugar. Segundo, voltando, estou no verso 4 agora. Segundo lugar, ele reconhece que a salvação ia chegar. Ele fala da salvação, ele acredita na salvação. E ele espera em Deus a salvação, e ele já vai dizendo, Deus é grande. Se o seu problema é grande, Deus é muito maior.
Aí no verso 3 e no verso 2, que nós lemos, ele faz uma oração, a oração de uma pessoa como eu e você, que às vezes ora, fala ou faz alguma coisa que não faz muito sentido. Ele fala, olha, que caiam em desgraça, que retrocedam, que sejam humilhados. Aí ele vai mostrar a humanidade dele, a fraqueza dele. E isso é importante na nossa oração, porque às vezes nós queremos botar banca diante de Deus, que nós somos valentões, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Às vezes nós queremos, até para orar, ó Senhor, Deus soberano, Pai. Irmão, irmã, é do jeito que nós somos, que Deus nos ama e nos responde. Ele vai olhando para cada um de nós, e cada um tem um jeitão, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de se postar diante das pessoas, diante das dificuldades. Aqui o salmista, ele está simplesmente demonstrando a natureza humana dele. E para finalizar, no verso 1, ele ensina para nós: toda e qualquer resposta nós encontramos em Deus. Seja a resposta urgente, seja a resposta para amanhã, não importa qual tipo de resposta. Pastor, eu estou aqui, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, Deus vai te dar a resposta. Ele vai operar um milagre na sua vida. Aquilo que está listado no seu papel, eu compartilhei o vídeo com alguns dos irmãos, não sei quantos viram, quantos não viram, compartilhei na lista de transmissão. O vídeo de uma mãe que durante algum tempo orou pelo filho que era travesti. Quem que viu? Quem viu o vídeo que eu mandei? 1, 2, só 2 viram o vídeo? Não vou mandar vídeo mais para vocês, só para os 2. Deixa eu ver, levanta a mão de novo aí que eu vou. 1, 2, tá, já sei para quem que eu devo mandar. Eu mando o vídeo na lista de transmissão, vocês não assistem? Oxe, o dia que o São Paulo perdeu, todo mundo riu, né? Que o Corinthians perdeu também. Agora manda um vídeo tão importante, assista, você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena. A mãe, ela ia para o templo, todo culto que tinha, ela ia para o templo. O filho era travesti. Ela ia com a calcinha do filho, com a calcinha. E ela apresentava diante de Deus: Deus, eu estou aqui com a calcinha que meu filho costuma usar. E eu não estou aceitando isso na vida dele. Vai chegar a hora que eu vou entrar aqui, e junto com o meu filho, e o meu filho estará usando cueca. O tempo passou. E um dia o filho dela foi junto com ela para a igreja. E o filho dela foi junto com ela de paletó, de gravata e de cueca. Diga amém. Diga graças a Deus. Por que você está contando isso, pastor? Quantas e quantas vezes aquela mãe orou esperando um milagre na vida do filho? Pensa comigo. Quantas vezes? Imagina aquela mãe quando ia caindo o final, o fim do dia, ia caindo já o início da noite, ela ia ficando com o coração acelerado. Daqui a pouco meu filho sai. Eu preciso que o milagre aconteça. Imagine se o milagre para ela era urgente ou não era. Mas na hora certa Deus fez. Estou falando isso para fortalecer você na fé. Pastor, eu já estou esperando a resposta há algum tempo e ainda não aconteceu. Mas eu estou dizendo para você, com os olhos abertos, eu estou dizendo olhando no seu olho, o seu milagre vai acontecer. O que você está buscando? O que você está esperando? Acredite em Deus. Livra-me, ó Deus. Essa foi a oração do salmista. E o milagre aconteceu. Você pode ficar em pé para juntos nós orarmos?
Deus tem um milagre para você nessa noite. Talvez é um milagre da sua salvação. Talvez você, antes de carro novo, de casa nova, antes de um monte de coisa, você está precisando ser salvo. Deus quer te salvar. Talvez essa é a noite que Deus está dando a oportunidade para você se reconciliar com Ele. Pastor, eu estava andando longe dEle, eu estava andando afastado dEle, eu não estava querendo saber de nada com nada. Talvez essa é a noite para você se ajustar com Ele e dizer: Deus, eu sou como o salmista, pobre, necessitado, apressa-te em me ajudar, ó Deus. O importante nessa noite não é como você chegou aqui. O importante é como você vai voltar para sua casa. Eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa com a sua bênção, em nome de Jesus. Tenho certeza que você vai encontrar na sua casa situações mudadas, transformadas, porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você. Nós conversamos do Daniel. O Daniel foi colocado numa cova cheia de leões. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou o Daniel na cova. Nós conversamos do Sadraque, do Mesaque, do Abednego. Deus não os livrou da fornalha, mas Ele os livrou na fornalha. Nós conversamos do Lázaro. Deus não livrou o Lázaro das faixas nas mãos, nos pés, no rosto e da sepultura. Ele livrou o Lázaro na sepultura. Aleluia. Talvez você veio para cá pensando: por que eu estou enfrentando isso, Deus? E Deus está me mandando dizer para você: você está passando por isso porque eu vou te livrar dentro disso. Eu não te livrei disso, eu vou te livrar dentro disso. E diga amém, e diga graças a Deus. Vamos cantar? Nós vamos cantar um pedaço, depois nós vamos orar. E depois os diáconos passarão recolhendo os pedidos de oração. Vamos embora, do começo. Pastor, eu não tenho pedido.